Você já parou para pensar em como a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ganhava seu dinheiro? Por causa de um acordo feito em 1760, a monarca recebia uma espécie de salário do Tesouro Britânico a cada 2 anos. Mas qual é o valor da fortuna da rainha? E de onde vem esse dinheiro? Há alguns anos, o governo britânico anunciou que a rainha Elizabeth II iria receber um aumento de 8% no pagamento público que recebe, após o bom desempenho no último ano do Crown Estate, a entidade gestora do patrimônio da monarquia do Reino Unido. Foi anunciado um lucro de 328 milhões de libras, um aumento de 24 milhões de libras em relação ao ano anterior, equivalente a 1,4 bilhões de reais. Isso significa que o Fundo Soberano, espécie de pagamento fixo do Tesouro Britânico à rainha, que paga pelos salários dos funcionários da família, pelas viagens oficiais e pela manutenção dos palácios, seria cerca de 82,2 milhões de libras, um aumento de mais de 6 milhões. Apesar de muitos detalhes sobre as receitas da rainha serem públicos, sua exata fortuna ainda é desconhecida, porque ela não é obrigada a revelar suas finanças pessoais. Elizabeth II recebia seu dinheiro de 3 fontes: o pagamento anual do Sovereign Grant, da bolsa privada e sua riqueza e heranças pessoais. A primeira é um valor que ela recebia anualmente do governo, enquanto as 2 segundas fontes são riquezas independentes que não são financiadas pelos contribuintes. O Sovereign Grant Act está em vigor desde 2012 e a rainha recebia 15% do lucro obtido a cada ano pelo Crown Estate. Em 2020 e 2021, o Sovereign Grant da rainha totalizou 85,9 milhões de libras, o equivalente a 520 milhões de reais. O site oficial da família real publica relatórios financeiros todos os anos que explicam como esse dinheiro é gasto. A bolsa privada é a renda que ela recebia do Ducado de Lancaster, um portfólio de terras. No final de março de 2021, o Ducado de Lancaster tinha 577,3 milhões de libras, equivalente a 3,4 bilhões de reais, em ativos líquidos sob seu controle, gerando um excedente líquido de 22,3 milhões de libras, o equivalente a 135 milhões de reais, valor que ela recebia. A principal fonte da receita é o Fundo Soberano, composto por uma porcentagem fixa dos lucros do patrimônio da coroa, gerenciado pelo Crown Estate, que são pagos ao Tesouro. O Crown Estate foi criado em 1760, quando seu pai, Rei Jorge III, chegou a um acordo com o governo estabelecendo que o lucro desse patrimônio iria para o Tesouro, e em troca o monarca receberia um pagamento anual, o Fundo Soberano. O Crown Estate é uma entidade independente que administra um dos maiores portfólios de propriedades e concessões do país. A monarquia é dona de terras na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A rainha ou rei em exercício recebe do Tesouro 15% dos lucros anuais do Crown Estate para pagar os custos com sua equipe, manutenção de propriedades, viagens e compromissos oficiais. O governo já havia anunciado, no entanto, que entre 2017 e 2027 esse percentual aumentaria para 25% para ajudar a pagar a reforma de 369 milhões de libras do Palácio de Buckingham. Tecnicamente, o patrimônio da coroa pertence ao monarca durante seu reinado, mas na prática não pode ser vendido por ele ou ela. Já os gastos gerados por outros membros da família real são custeados por uma receita privada da rainha, o Private Purse. Os fundos para isso vêm em sua maioria do Ducado de Lancaster, seu portfólio de terras, propriedades e bens da rainha,
que são administrados de forma separada do patrimônio da coroa. Este portfólio consiste em 18.454 hectares de terras na Inglaterra e no país de Gales, além de propriedades comerciais, agrícolas e residenciais. Apesar de ser classificado como patrimônio privado, os monarcas não podem vender. Assim como o patrimônio da coroa, os lucros do Ducado de Lancaster vão para o Tesouro, que então financia parte das despesas da rainha não cobertas pelo Fundo Soberano. A receita do Ducado da Cornualha financia os gastos privados e oficiais do Príncipe de Gales, atualmente Rei Charles, e da sua esposa, Duquesa da Cornualha, Camila. Ambos são isentos do pagamento de taxas para o governo porque são entidades da coroa. De acordo com o Sunday Times, a rainha teria ainda um portfólio de investimentos que consiste em sua maior parte de ações de empresas britânicas consideradas mais confiáveis, avaliado em 110 milhões de libras. Seus bens ainda incluem uma coleção de selos, joias, carros, cavalos, o legado da rainha-mãe. Tudo isso contribui para sua fortuna pessoal. Separadamente, ainda há a coleção real, que inclui as joias da coroa, obras de arte, móveis antigos, fotografias históricas e livros, num total de mais de 1 milhão de objetos avaliados em 10 milhões de libras. Mas esta coleção não pode ser contabilizada na fortuna da monarca, porque é administrada em nome de seus sucessores e do país.